noite a todos. Hoje nós estamos tendo a grata satisfação de receber aqui na nossa casa o poeta da paz, André Gandolfo. Ele veio de Jales para cantar e palestrar aqui conosco. E é um menino ainda, como disse a Renata, podia ser filho dela, e eu posso dizer que podia ser meu neto, porque eu tenho um neto de 30, uma neta de 34, e ele tem 31 anos. Então, eu posso adotá-lo? Eu sou parecida com a sua vovó? Então tá bom. E o André, ele desde criança, que ele sempre quis cantar, tocar, não é? E sempre teve muita inspiração. Autor de 22 livros já, com 31 anos, já escreveu 22 livros. E esse livro aqui, Iluminar, ele está fazendo o lançamento desse livro dele aqui na nossa casa de oração, e a gente fica muito feliz por isso, de recebê-lo, não é? E ter aqui esse lançamento. Então, os livros dele, pendrive e tudo mais, estão na mesa lá da nossa sala de trabalhos, e no final, quem quiser, não é, poderá manusear, e ele disse que o marcador de livro é oferta, viu, para todos. E tem aqui um QR Code que todos poderão também acessar tudo sobre ele, né? Você vai autografar os livros, ele vai autografar os livros de quem quiser adquirir, tá bom? Então agora nós vamos fazer a nossa prece, né? E durante o canto ele vai contando um pouquinho também da vida dele, certo? Então agora nós fazemos essa prece pedindo ao Pai para que ele seja bastante inspirado, e tudo aquilo que nós ouvirmos em forma de música, de oração, de explanação, permaneça em nossa memória. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, mas seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós queremos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, no corpo e no espírito. Que assim seja. André, a casa é sua, por favor. Queridos amigos, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite tão agradável, em que nós fomos abençoados por uma chuva, e eu desejo de todo o meu coração que esse nosso breve encontro possa nos trazer, através de cada canção, de cada história, de cada verso, um lenitivo para as nossas almas, como águas de uma chuva, de um rio, que de forma corrente e fluente vão lavando o nosso coração. Sempre que me recordo de ti, sou inundado por incomum alegria.
como se fosse dominado por uma cascata sinfônica de felicidade. Sinto-me semelhante ao solo crestado pela ardência do verão e visitado inesperadamente por uma generosa chuva enriquecedora. Esse encanto faz-me evocar um beijo cálido de primavera sobre a terra desolada pelo rude inverno, logo se arrebentando em vergel com flores perfumadas e frutos saborosos. Sempre que a tua lembrança me chega à mente, os sentimentos desatam em emoções felizes que pareciam aprisionadas no abismo dos meus sentimentos. Sorrio e me transporto a regiões de inefável ventura. Tão logo me lembro de ti, peregrino amor, e lamento a infinita pequenez em que me encontro ante a majestosa grandeza que te é peculiar. Não sorrias caçoando de mim, amor de libertação, mas fixa-te na minha mente e no meu coração, a fim de que reines triunfante no país da minha existência, de um sonhador das estrelas luminosas. As sementes de todas as virtudes, a paciência, o perdão, a indulgência, a temperança, a paz, o amor. E à medida em que vamos progredindo espiritualmente, cada uma dessas sementes começam a florescer no terreno de nossas almas. O que significa que quando as nossas ações começam a ser ações mais espiritualizadas, cada gesto da nossa existência, cada atitude que nós temos, quando feita com carinho e com entrega, é um ato de amor. Em outras palavras, se você prepara um alimento com carinho, nesse instante você está amando. Se você cuida das flores do jardim da sua casa e faz essa ação com entrega e afeto, nesse instante você está amando. Se você conversa com alguém dando-lhe atenção sem julgamentos, nesse instante você está amando. Se você se senta diante do instrumento e faz uma canção com amor, com dedicação, você está amando. Foi o que eu disse na letra dessa canção que eu fiz quando tinha 15 anos. Eu vou fazer essa canção para tocar seu coração, doce canção de amor, para sentir o seu calor. E com 15 anos, quando eu fiz essa música, a minha pretensão, a minha ambição com 15 anos era assim, pouco ambiciosa.
Eu almejava ser o novo Roberto Carlos. Pouco ambiciosa, né? E aí eu tinha certeza que seria plausível, porque quando eu o via na televisão com 15 anos, eu pensava assim, logo logo ele vai se aposentar, ele já é jovem há muito tempo, ele precisa descansar. Enquanto isso eu vou me preparando, quando chegar o momento dele se aposentar, aí vão chamar um outro Roberto Carlos. Acontece que, como foi dito, eu fiz 31 anos há 2 semanas e soube, através de um site de notícias, que o Roberto renovou o contrato dele. Então, assim, os outros 15 anos que vieram depois desses primeiros 15, me ensinaram aos pouquinhos a descobrir uma felicidade na existência das pequenas coisas vividas com intensidade. Tem um escritor brasileiro chamado Guimarães Rosa que ele diz assim: felicidade se acha em horinhas de descuido. É quando a gente pode, por exemplo, vislumbrar uma cena como uma que eu assisti. Eu estava saindo da minha cidade semana passada para ir a Campinas, para fazer uma palestra. E aí, eu passando num pontilhão sobre a linha do trem, vejo uma senhora com um neto, bebezinho no carrinho, e aí ela parou bem no ponto mais alto do pontilhão para mostrar para ele o trem passando. E pelo jeito corporal da criança, que olhava para baixo assim com muita avidez, deu para perceber que provavelmente era a primeira vez que ele estava vendo o trem passar. Esse instante é um instante de felicidade. A gente poder se sentar ao redor da mesa para um almoço, uma refeição, um café, ao redor das pessoas que convivem conosco e que a gente ama, também é um instante de felicidade. Como, por exemplo, os momentos em que eu posso desfrutar com uma das pessoas que eu mais amo na minha existência e que esse ano vai completar 80 anos. É uma senhora que se chama Clarice Gandolfo, né? Esse sobrenome talvez vai soar familiar para você nessa noite. E essa senhora, Clarice Gandolfo, por isso que, ela perguntou se parecia com a minha avó, porque a minha avó, Dona Clarice, ensina muito sobre o amor sem precisar dizer nenhuma palavra, por causa do jeito que ela leva a vida simples e humilde, o jeitinho dela ser. Não quer dizer que ela não tenha defeitos, mas ela tem sempre uma palavra positiva para dizer, sempre. Mesmo que eu conte para ela alguma coisa ruim que aconteceu, se eu digo algo bom, ela comemora junto comigo. Ela diz, nossa, meu filho, que bom que isso deu certo. Se eu conto algo que não deu certo, ela pensa e fala assim, não tem problema, mais para frente você tenta de novo e aí vai dar certo. Gente, não é bom conviver com alguém que tem sempre uma palavra positiva para nos dizer? E tem uma coisa específica que a Dona Clarice faz que simboliza o amor que ela carrega no coração. E eu faço questão de dizer em todas as palestras. Ela adora fazer um pão caseiro assim, nossa, maravilhoso. E ela não faz para ela faz assim 15 pães. E entrega um para cada filho, para cada um dos netos. E às vezes nem sobra o pão para ela, mas ela faz com muito carinho, com muita dedicação. E aí um dia eu verbalizei para ela, falei, vó, esse pão que a senhora faz, ele diz muito do amor que a senhora tem no coração, é uma representação de que a senhora nos ama, é delicioso, a senhora faz com carinho, sempre lembra de nós, esse pão é um gesto de amor, e eu falo para todo mundo desse pão que a senhora faz. Aí eu esperava que ela fosse me dizer assim, nossa, meu filho, que coisa mais linda. O que ela me disse foi, e manda falar que o meu pão eu passo a massa no cilindro, tá bom? Esses instantes são instantes de felicidade, que a gente descobre quando a vida ganha uma leveza única. E o refrão da canção eu fiz para que as pessoas pudessem cantar junto comigo. Afinal de contas, quem canta... Não, eu perguntei para os encarnados, quem canta? Então diga comigo assim, eu vou fazer essa canção, para tocar seu coração, doce canção de amor, para sentir o seu calor.
Daí cantando ela fica assim, ó. Eu vou fazer essa canção pra tocar seu coração, doce canção de amor, pra sentir o seu calor. Tem como abaixar o piano só um pouquinho? Abaixar um pouquinho mais. Aí agora eu quero que você já aprendeu, você cante comigo, ó. Eu vou fazer essa canção pra tocar seu coração, doce canção de amor, pra sentir o seu calor. Mas eu ainda não ouvi, mais uma. Eu vou fazer essa canção pra tocar seu... Pode aumentar um pouquinho. Coração, doce canção de amor, pra sentir o seu calor. Tal canção que seja assim, bem simples, ideia pura pra não rebuscar, tão cristalina feito a luz do dia, sonoramente leve e singular. E a canção vai sair do forno, tão saborosa e quente pra você. Eu tô cantando por aqui ao vivo, mas ouvirá um dia na TV. Eu vou fazer essa canção para tocar seu coração, doce canção de amor, para sentir o seu calor. Farei música pra pôr no bolso, música pra pôr no bolso, pra pôr no bolso. Essa minha música de bolso, ela ganhou um prêmio na categoria A Música Menos Ouvida no Mundo. A música de bolso. No ano de 2016, eu estava escrevendo o livro Iluminar, que é esse que nós estamos fazendo o lançamento. A obra Iluminar tem me trazido uma experiência de retorno das pessoas que leem e tudo mais, que me deixa muito feliz, porque quando eu escrevi essa obra, eu estava pensando justamente em levar para as pessoas algumas reflexões sobre a vida. E eu estava numa cidade em Minas Gerais, fazendo palestra, e aí no intervalo entre uma palestra e outra, eu fazia uma pausa para escrever o livro, porque eu estava muito inspirado para finalizar. De repente, eu tive uma inspiração. Me surgiram na mente duas palavras. Quando eu tinha terminado de escrever um texto, um dos textos do livro, aí me surgiu na mente assim, ó, rasos e raros. Troca o S pelo R, muda o sentido da palavra, rasos e raros. Aparentemente essas palavras só são parecidas, o sentido delas é totalmente diferente um do outro. No entanto, se a gente refletir juntos sobre a nossa humanidade, sobre os 7 bilhões de seres que vagam no planeta Terra, e aí a gente pega cada um desses espíritos reencarnados na Terra e começa a mapear como eles pensam, como eles sentem, como eles agem. E no fim das contas, nós vamos perceber que só existem 2 tipos de pessoas. E não são homens e mulheres, não são ricos e pobres, não são orientais e nem ocidentais. As 2 únicas classes sociais que existem são pessoas rasas e pessoas raras. Daí funciona assim: pessoas rasas
Eu vou começar a definir mais ou menos as características de um ser raso e de um ser raro. Pessoas rasas são aquelas que, por exemplo, são egoístas. Pessoas rasas são egoístas. Elas ainda não entenderam a importância da fraternidade para a própria felicidade espiritual. Então elas são reclusas no seu egoísmo. Ao passo em que pessoas raras, ao invés de serem egoístas, elas compartilham. Pessoas rasas são aquelas que são violentas, maldosas e acreditam que resolvem os problemas no braço. Não entenderam a importância da paz, do diálogo, do pacifismo. Pessoas rasas resolvem as coisas no braço, enquanto as pessoas raras se acertam no abraço. Pessoas rasas são aquelas que adoram apontar os dedos para os outros, ficar culpando as outras pessoas, dizer que está errado, que a culpa é dele, que não está certo, e vive apontando os dedos e achando defeito em todas as coisas na vida e reclamando de tudo. Aqui em Bauru não tem pessoas rasas, né? Se a gente for mapear, não acha pessoa rasa aqui em Bauru. Eu percebo pelo olhar de vocês que vocês estão se perguntando, mas tem pessoas rasas ainda? Eu não conheço nenhum que seja rasa. Como um personagem de Monteiro Lobato, que era uma pessoa rasa dessas que reclamavam de tudo. Caminhando pela estrada, o personagem da história se chamava Américo Pisca-Pisca. E ele reclamava de tudo, era um reclamão de primeira linha. Caminhando pela estrada, ele se depara com um pé de abóboras. Aí ele fica reparando o pé de abóboras e acha no mínimo estranho que um fruto tão grande como aquele fique atado a um caule que seja tão frágil. Ao passo em que mais adiante ele vê um pé de jabuticabas, que é muito maior o pé de jabuticaba, só que o fruto que a jabuticabeira produz é pequenininho. Daí ele já põe a mãozinha na cintura. Gente, quando alguém põe a mãozinha na cintura, o que vem depois não é muito elevado, tá? Já fica a advertência aqui. Então ele já pôs a mãozinha na cintura e apontou o dedo. Encontrei mais um defeito da natureza. Como pode uma árvore tão grande como essa, produzir um fruto que seja tão frágil? Sendo que a abóbora, que é um fruto majestoso, fica atada a um caule que é tão frágil. Não, a natureza errou nos cálculos, porque deveria ser o contrário. Se a árvore é grande, o fruto deve ser grande. Se o caule é frágil, aí o fruto deveria ser frágil. Isso na cabeça dele. Aí, depois de fazer essa reclamação, ele estava com um pouquinho de sono e resolve tirar um cochilo na sombra da mesma jabuticabeira que ele tinha reclamado. Então ele deitou assim na raiz da jabuticaba, com a cabeça virada para cima, e cochilou por uns 15 minutos. De repente ele acorda de sobressalto, porque despenca uma jabuticaba e cai bem na ponta do seu nariz. Daí ele acorda assim, assustado, e o Monteiro Lobato escreve: e se fosse a abóbora, o que é que teria acontecido com o seu nariz? Porque aí, quando eu li essa história, eu falei, é exatamente isso que é uma pessoa rasa. Pessoas rasas não conseguem ver profundidade na existência. Portanto, mal veem aquilo que estão vendo, quanto mais aquilo que não conseguem ver. Por isso que para uma pessoa rasa, tem defeito em tudo, elas são egoístas, elas são violentas, orgulhosas. Mas o que é o refrigério da existência é saber que, apesar de existirem pessoas rasas que apontam os dedos, tem pessoas raras que estendem as mãos. Quando alguém comete um erro, um equívoco, tropeça, se engana, diante desse irmão, o raso vai imediatamente apontar o dedo para fazer um julgamento sobre ele, utilizando esse instrumento que a anatomia humana nos deu, e vai apontar o dedo para o outro. Diante do mesmo irmão que tropeçou, um raro
estende-lhe a mão, dizendo: vem, vamos recomeçar. Pessoas rasas apontam os dedos, pessoas raras estendem as mãos. E é aí que faz todo sentido uma frase que eu li do poeta Khalil Gibran, que diz assim: através das pessoas boas, Deus sorri para o mundo. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva divina que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Aumenta um pouquinho o microfone, por favor. É que está muito chiado, eu não estou conseguindo me concentrar. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Eu vou pedir só um minutinho para fazer uma pausa. Eu acho que eu vou ligar a minha caixinha, que eu não estou conseguindo me concentrar. Só um minutinho. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortalecer. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Se a gente refletir juntos, nós perceberemos que pessoas raras nada mais são do que um homem de bem, que tem a capacidade de, como está lá descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos, que tem a capacidade de ter fé no futuro. Está bem descrito lá no texto, o homem de bem. O homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Isso nos coloca no primeiro dos três principais atributos de um homem de bem, que é a benevolência. Ser benevolente nada mais é do que ter a capacidade de enxergar a dor do outro, o sofrimento do outro, como se fosse nosso. E isso nos coloca numa sensação de inquietude que nos faz desejar fazer o bem ao próximo. Quando a gente analisa com carinho o universo ao qual estamos mergulhados, perceberemos que do átomo até a galáxia existe uma sinfonia cósmica que é fraterna, porque tudo funciona em harmonia e cooperação. Ou seja, a gente é mergulhado numa música de fraternidade produzida pelo cosmos. Quando a gente escolhe agir com egoísmo na direção da convivência com as pessoas, a vibração que a gente produz é desafinada com a fraternidade universal. Mas à medida que a gente espiritualiza as nossas ações, a gente começa a vivenciar esse sentimento de benevolência no nosso jeito de ser.
É quando a gente deixa de olhar tanto para o próprio egoísmo e passa a olhar com mais candura para os nossos irmãos. Eu estava outro dia em Piracicaba. Eu tinha acabado de fazer uma palestra. Na verdade, eu tinha feito 2 palestras no mesmo dia. Aí eu saí da União Espírita de Piracicaba e fui para um evento de literatura que também estava acontecendo em Piracicaba fazer uma segunda apresentação. Quando eu fui para essa segunda apresentação, tinha uma mesa assim ao lado do palco, daí eu montei os meus livros ali, coloquei tudo certinho e tal, mas eu, pensando comigo mesmo, falei assim, nem vai vir muita gente assistir, eu vou colocar os livros aqui só para ficar bonito na foto, porque ninguém vai querer comprar meu livro. Quando terminou a apresentação, realmente tinham pouquíssimas pessoas, tinham 15, 20 pessoas, muito, mas cada uma delas comprou um livro. Eu fiquei tão feliz, porque a dinâmica de manutenção desse trabalho que a gente faz é mediante esses livros. Que bom, a gente vai conseguir caminhar um pouquinho mais. Quando eu saí da apresentação, eu resolvi passar numa farmácia para comprar uma pastilha para minha garganta, porque eu já estava bem cansado. Quando eu saio da farmácia, eu entro no carro, estava mexendo no celular, ainda no estacionamento. Aí vejo uma cena acontecendo na minha frente. Era um semáforo, bem ali à minha frente. E tinha um rapaz de mais ou menos um menino, de 13 anos de idade, que estava vendendo paçoca no semáforo. E um outro menino que estava junto dele, um pouquinho mais velho, tinha pego no lixo uma sacola do McDonald's e, abrindo a sacola, aqueles papéis, tentava encontrar ali algum pedaço de lanche. E eu vi essa cena acontecendo na minha frente. Eu juro para vocês, quando eu vi essa cena acontecendo, eu pensei comigo assim, bom, eu ainda não estou precisando procurar um pedaço de lanche no lixo. E graças a Deus, a vida tem sido muito boa comigo quando eu menos espero. Eu posso fazer alguma coisa. Então daí eu respirei fundo, saí do carro, cheguei para o menino mais velho que estava ali com as sacolas. Falei, querido, boa noite. Eu falei, você quer um lanche para comer? Ele falou assim, quero, tio. Aí eu achei o máximo que eu fui alçado ao posto de tio, já com 31. Aí eu falei, sim, eu posso comprar um lanche para você. Aquele menino está com você? Ele falou, tá. Então tá bom, eu vou lá pegar um lanche para vocês. Aí eu fui lá e estava escolhendo qual lanche ia pegar. Nessa hora que eu falei, qual lanche eu pego? Eu vou pegar o mais barato? Eu falei, não vou pegar o mais barato. Se eu vou fazer uma caridade, eu preciso fazer o melhor que eu posso fazer. Aí eu me lembrei que quando eu era criança, assisti uma palestra no centro, que o palestrante estava falando assim, quando a gente vai fazer um ato de caridade, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode. O melhor que a gente pode entregar pelo outro. Aí ele brincou falando, se você é a pessoa que doa o papel higiênico da casa espírita, não vai comprar aquele folha de sabugo, Compra um papel higiênico macio. Então eu escolhendo o lanche, falei, vou comprar esse daqui que é um lanchezinho maior. Daí comprei o lanche, saí do McDonald's, cheguei até o menino, os dois estavam sentados na guia de sarjeta assim, um degrauzinho. Daí eu falei, tá aqui o lanche de vocês. Aí ele parou, olhou para mim e falou assim, nossa tio, esse olhar que ele teve comigo nesse instante, o que eu consegui ler desse olhar foi o seguinte, você prometeu que traria e trouxe. E aí eu fiquei pensando em quantas promessas ele já deve ter ouvido de alguém que voltaria e não voltou. Eu falei, sim, está aqui o lanche que eu prometi para vocês. É um para cada um, tá bom? Ele falou, tá bom. E naquele segundo, como um jeito de querer retribuir o que eu tinha feito, ele pega a caixinha e fala assim, leva uma paçoca para você de presente. E é o doce que eu mais gosto. E eu juro para vocês que eu nunca comi uma paçoca tão saborosa como aquela, porque eu tinha entendido que é somente quando a gente consegue estender as mãos, um gesto de benevolência para com os nossos irmãos, é que a gente consegue alimentar a nossa própria felicidade. Essa é a capacidade de ser benevolente, oriundo de pessoas raras, de homens de bem. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar.
Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. O segundo principal atributo de um homem de bem é a indulgência. Para a gente refletir junto sobre a indulgência, eu quero te levar para uma reflexão, para te dizer uma coisa muito interessante, que talvez nunca tenham te dito, mas que hoje a gente vai se recordar dessa informação. Dentro do seu coração tem um livro guardado, bem dentro do coração. Um livro único. Só dentro do seu coração tem essa obra. Por quê? Essa obra é um produto de todas as experiências que você já acumulou ao longo das vidas. Toda a saudade que você já sentiu, toda a felicidade que o seu espírito já vivenciou, todos os medos, todos os traumas, todas as pessoas que passaram pela sua jornada, seja por 10 minutos, seja por 80 anos, seja por várias vidas. Essas experiências, essa troca de experiências, faz com que alguma coisa seja escrita dentro do seu coração. Ou seja, essa obra que trazemos no nosso coração é única, porque ela é um fruto da mistura de tudo que a gente já experienciou, de tudo que a gente já aprendeu, de todos os lugares por onde a gente já passou. Tudo isso forma quem a gente é hoje. Aí eu vou dizer uma afirmação, quero saber se vocês concordam. O nosso jeito de ser hoje é um produto de tudo que a gente já escreveu até aqui, certo? A pergunta foi para os encarnados, certo? Se você é hoje um produto de tudo que você escreveu até esse instante, significa que o seu jeito de ser, como você faz suas escolhas, como você age na vida, é um produto daquilo que você sabe lidar com aquilo que você já tem dentro de si. O que significa dizer que? Qual a relação disso com indulgência? Se eu carrego dentro de mim esse livro, que dita quem eu sou nesse instante, e portanto eu sou o que é o resultado do que está escrito, o meu irmão que convive comigo também tem um livro dentro de si. O que significa dizer que as pessoas só dão aquilo que elas conseguem dar, e não o que a gente espera que elas nos deem. Elas fazem o que elas conseguem com o conteúdo que elas já têm escrito dentro de si. Quando a gente espera das pessoas mais do que as pessoas podem nos dar, a gente sofre. E é por isso que eu quero reforçar essa informação. As pessoas só dão o que conseguem e não o que a gente espera que elas nos deem. Há uns 4 anos, eu e minha esposa juntamos um dinheirinho e aí a gente deu continuidade a mais uma etapa da construção da nossa casa, que ainda não está pronta, mas naquele período a gente conseguiu um pouquinho de dinheiro para continuar. Tínhamos feito até a laje, daí a gente precisava de um pedreiro que erguesse as paredes do piso superior para fazer os quartos. E aí a função desse pedreiro era erguer as paredes do piso superior. Só que esse pedreiro, como é que eu vou falar dele sem deixar de ser um bom cristão? Ele era um pedreiro um pouco complicado, sabe? Porque a gente descobriu, quando foi ver o trabalho que ele tinha feito,
que tinha 2 ferramentas de trabalho que ele não tinha, ou pelo menos ele esquecia de levar todo o santo dia, que era linha e prumo. Para quem entende o mínimo de construção civil, ou já viu uma parede, né, sendo os tijolos assentados, sabe a diferença que faz de colocar uma linha e colocar o prumo para ir fazendo o negócio certinho. Quando a gente foi olhar as paredes, ela parecia uma obra do Oscar Niemeyer, porque ela fazia um negócio assim, aí ela ia para o infinito, só não crescia em linha reta. Aí não deu para a gente continuar. Por sugestão do meu pai, ele falou assim: ó, chama o Jacaré, porque é meu amigo há 20 anos e para mim é um dos melhores pedreiros que tem na cidade. Graças a Deus, meu pai sugeriu o Jacaré para salvar a nossa construção. E aí foi lá o Jacaré, com toda a primazia, repocou aquelas paredes, com muita dedicação. Ele ia corrigindo, mostrando: ó, que eu fiz assim e tal. Um belo dia, a gente conversando, ele me pergunta: André, seu pai me falou que você escreve livros? Eu falei: sim, eu escrevo livros. Antes, quando as pessoas faziam essa pergunta, eu tinha um pouquinho de vergonha de responder. Mas hoje eu respondo numa boa. Ele falou: você escreve livro? Eu falei: escrevo. Aí ele falou: nossa, meus parabéns. Porque não é qualquer pessoa que escreve um livro. Ele começou a falar isso e eu comecei a ficar sem graça. Porque imagina, para escrever um livro tem que estudar muito. Eu achei o máximo quando ele falou isso. Jamais imaginei que eu fosse conhecer um escritor. E aí eu fui encolhendo, né? Para mulher falando isso. Aí ele pega e aponta para o sorvete e fala assim: porque o ignorante que nem nós jamais ia escrever um livro. Aí eu ia encolhendo mais ainda. Aí ele falou assim: quantos livros você já escreveu? Foi um só? Eu falei: ah, meu Deus. E aí eu falando baixinho, respondi: 22. Ele falou: 22 livros você já escreveu? Olha só. Eu falei: mas não é bem assim, não é tudo isso. Não, é isso sim. Você já escreveu 22 livros. Aí eu esperei ele dar uma brechinha no que ele estava falando para poder fazer uma intervenção. Eu disse para ele assim: Jacaré, então, acontece o seguinte, você já parou para pensar que você possui um conhecimento que eu não possuo? E que eu preciso desse seu conhecimento para realizar o meu sonho? Sem o seu conhecimento não vou realizar. Então você tem muito conteúdo guardado em você, ainda que esse conhecimento não seja impresso nas páginas de um livro. Mas ele diz muito, porque nenhum de nós é um livro em branco. A minha avó, que também estudou pouco, faz o pão sem receita. Sabe a hora certa de desligar o forno para ele chegar no ponto com calor e ficar delicioso. Isso também é um conhecimento. Isso também tem um valor. Ser indulgente é capaz de olhar para o nosso irmão com essa profundidade que um raso não consegue. Mas uma pessoa rara certamente consegue olhar para o outro e dessa forma humanizada de se relacionar com o outro, sensibiliza o próprio coração. E é quando a dor do outro passa a ser a minha dor também, porque eu sinto o que ele está sentindo, do mesmo modo que a felicidade do outro passa a ser a minha felicidade também. Assim todo meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, com um desejo de eu me ver sem me notar, igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e ainda uma inveja essa gente que segue em frente sem nem ter o que contar. São
calçada, e na fachada escrito em cima que é um lar. Pelas varandas, flores tristes e baldias, feito alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, como despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, ai que vontade de chorar. No livro do Binário, eu escrevi uma frase que diz assim: se a dor do outro não me causa nenhuma comoção, é porque a minha doença é pior do que a dor do outro. Igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada, e na fachada escrito em cima que é um lar. Pelas varandas, flores tristes e baldias, com uma alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, como despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Diz, é gente humilde, ai que vontade de chorar. Como é? É gente humilde, ai que vontade de chorar. É gente humilde, que vontade de chorar. Ah, essa música é linda, né? Eu vou contar um segredo para vocês. Esse aplauso, essa música é linda, é porque a música é bonita mesmo. Mas é porque enquanto vocês batem palma, eu tenho tempo de tomar água, assim, fica aquele silêncio, assim, sabe? Aí eu fico doido procurando a água onde está, é barato quando isso acontece. Bom, queria dizer para vocês que eu perguntei para o pessoal da casa assim, até que horas vai a palestra? Até que horas eu posso cantar e falar? Aí me disseram assim, tá chovendo, vai até meia-noite. Se ninguém reclamar, você continua. Não, mas é brincadeira, não vai até meia-noite, tá bom? Eu tenho que dizer que é brincadeira porque eu fiquei assustado com uma coisa que aconteceu comigo outro dia. Eu estava no começo do mês, lá em Recife, fazendo uma palestra numa casa espírita, e aí no último terço da palestra, né, faltava 15 minutos, eu fiz essa brincadeira, vai até meia-noite, o pessoal deu risada e tal, e aí eu continuei falando na palestra. Aí um trabalhador da casa estava na primeira fileira, ele levanta uma plaquinha escrita assim, 15 minutos. Eu falei assim, mas será que ele não sabe que eu sei que é 15 minutos, eu não vou até meia-noite. Ele levou ao pé da letra, então deixa eu avisar que é brincadeira, não vai até meia-noite. Benevolência, indulgência e perdão. Esses são os 3 principais atributos e características de um homem de bem. Para a gente poder entender juntos sobre o perdão, a gente precisa olhar para ele com a totalidade do que ele representa. Quando a gente lê no Evangelho, ouve numa palestra, num estudo sobre o perdão das ofensas, logo a gente pensa assim, bom,
Dito isso que eu ouvi nessa palestra hoje, eu entendo que eu preciso perdoar aqueles que me ofenderam. E está mais do que certo, porque se você quer ter paz íntima, você precisa ressignificar o mal que te fizeram. Sabe por quê? William Shakespeare tem uma frase que ele escreveu que diz assim: quem guarda mágoa no coração é como se tomasse veneno esperando que o outro morresse. Então, perdoar o outro é cultivar a saúde espiritual para si mesmo. Mas todo esse trabalho é 50% do perdão. Os outros 50% dizem respeito ao seguinte: quantas pessoas, a pergunta é, quantas pessoas, por conta do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa prepotência, do nosso orgulho, também já foram feridas por nós? Significa que tem mais 50% do perdão que a gente precisa olhar para ele. E não somente olhar, porque isso tem tudo a ver com reforma íntima. Sabe por quê? Bom, primeiro a gente precisa concluir juntos que reforma íntima é um processo muito fácil da gente fazer, não é? Vocês concordam que é fácil de fazer reforma íntima? Pensa comigo o seguinte, ó, você está 5.000 vidas sendo egoísta. Todas as oportunidades que tem de você fazer o bem, você é egoísta. Por 5.000 vidas. Aí você vem em Bauru, no século XXI, né? Ouve na doutrina espírita que você precisa compartilhar. Aí é muito fácil de você aderir a esse novo movimento. Então é claro, a reforma íntima é um processo que a gente precisa mudar muita coisa na alma. Mas no bojo desse processo de transformação, a gente precisa prestar mais atenção no jeito que a gente lida com as pessoas que convivem conosco. Porque aquele familiar, aquele amigo da nossa convivência, também pode ser que esteja sendo ferido pelo nosso jeito de ser, e a gente não está percebendo porque a gente está vivendo a vida sem prestar atenção. Tem sempre alguém que pensa: não, mas eu não sou violento, eu não agrido ninguém, não, mas eu não digo palavrão, eu sou uma pessoa muito polida. Mas será que quando o outro escolhe agir por si mesmo, sem fazer o que a gente quer que ele faça, ou que ele age de um jeito que a gente não se sinta tão bem e ache que a gente deve ser bem tratado sempre, quando acontecem essas situações em que o outro age de um jeito diferente do que a gente espera, muitas vezes a gente não diz uma palavra agressiva no momento, mas a gente fica dizendo coisinhas no dia a dia que vai machucando o coração de quem convive conosco. São aquelas brincadeirinhas que quando o outro se sente machucado, a gente fala: não, eu estava brincando. Então a gente precisa dulcificar o nosso verbo, o nosso jeito de ser com as pessoas, para que a gente não precise do perdão delas, porque a gente não está fazendo mal para elas, ou pelo menos lutando para evitar de fazer o mal para o outro. Porque todos nós estamos aqui aprendendo, todos nós estamos aqui a caminho. Se eu venho aqui falar sobre ser um homem de bem, eu estou aqui apontando para uma direção que eu também não cheguei. A gente está caminhando junto, salvo se tiver algum espírito de luz reencarnado, né, aqui no meio de nós, né, algum espírito crístico, que aí já sabe decorar e saltear tudo isso que a gente está tentando aprender. Do contrário, se não tiver um espírito de luz aqui, todos nós estamos a caminho, todos nós estamos aprendendo. Meu querido filho Pedro, que agora está com 13 anos, ele é meu filho do coração. Ano que vem a minha palestra vai ser sobre família, eu vou falar muito sobre ele. Quando eu conheci o Pedro, ele tinha 5 anos. Ele é filho da minha esposa e, portanto, meu filho de coração, que tem uma força a isso muito mais do que o sangue, acreditem em mim. Um belo dia, Pedro tinha 6 anos e lá em casa, nem eu e nem a mãe dele somos bons de cozinha. Então, assim, nosso almoço diário, sem brincadeira, é arroz, feijão, bife e salada. Se tiver alguma coisa diferente, comprou pronto no mercado, porque a gente não faz. Se faz, às vezes fica salgado, ou queima, aquela coisa. E aí ele pediu a ela nada mais do que um ovinho frito.
mas que ficasse molinho. Então ele queria um ovo igual da propaganda de margarina, né? Que tivesse assim a clara, toda branquinha, e a gema redondinha no meio. Quando ela terminou de fritar o ovo, gente, ai, que dó. O ovo não queimou, mas estava aquela coisa assim, parecendo uma obra abstrata, assim, o ovo todo gema e claro, tudo misturado. Ela põe no prato e fala para ele assim: ah, filho, desculpe, a mamãe não conseguiu fazer o ovo do jeito que você queria. Aí ele põe a mãozinha no braço dela e diz assim: mamãe, está tudo bem, eu sei que a senhora está aprendendo. Todos nós estamos aprendendo. E a gente vai errar? Vai. Porque a gente está, vou usar de novo o exemplo, há 5.000 vidas agindo de um jeito. Mas hoje a gente está aprendendo que tem que agir de outro jeito. Então é claro que de vez em quando a gente vai falhar. E a gente tem que olhar para si mesmo se perdoando também, pensando: tá bom, eu vou tentar de novo. Eu desejo de todo o meu coração que floresça dentro de nós as sementes das virtudes. Porque quando a gente aprende a ser pacífico, floresce um roseiral na alma que nunca mais vai se fechar. Se a gente adquire a virtude de ser humilde, sem que a gente perceba, floresce algo dentro de nós e se torna uma primavera que nunca mais tem fim. Aí pode ser inverno ao redor de nós, mas dentro do coração é primavera. Pode ser outono de desilusões ao redor de nós, mas dentro do nosso coração, apesar de tudo, vai ser primavera. Quer um exemplo derradeiro sobre isso? Chico Xavier. Onde quer que esse homem estivesse, onde quer que ele estivesse, era primavera. Porque ele já tinha trabalhado dentro para que houvesse primavera. Era esse mundo que está aqui dentro que ele já tinha transformado, florescido. Enquanto pessoas rasas, como eu escrevi no livro, gostam de ferir, pessoas raras preferem florir. E isso faz toda a diferença. Chico Xavier é um exemplo de alguém que trabalhou dentro. Porque olha, vou te contar um segredo. Quando Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe de qual mundo ele estava falando? Do mundo íntimo. Porque não tem absolutamente nada para a gente vencer fora. A gente só tem dentro para vencer. Eu desejo de todo o meu coração que todo esse arsenal de conhecimento que a gente tem acesso sirva para que sejamos pessoas melhores. Para que além de ter Jesus estampado numa camiseta, a gente viva o dentro do nosso coração. Para que a gente consiga, além de saber decorar as frases que estão escritas no Evangelho, a gente faça com que elas sejam a pauta do nosso jeito de ser lidando com as pessoas. No fim das contas, quando a gente muda a nossa natureza íntima, a gente descobre uma alegria que não tem dinheiro que pague. É a alegria de você pegar e estender uma sacola para uma criança e dizer: toma, um para cada um. Eu sei que não vai matar a fome deles de todo dia, mas a gente pode fazer um pouquinho com as ferramentas que a gente tem. A última frase que eu escrevi no livro Luminário, eu gosto de verbalizá-la porque para mim é uma das que eu sinto mais felicidade de ter escrito. Eu quero que no meu epitáfio esteja escrito essa frase: o jeito de ser que você nunca viveu pode guardar a felicidade que você tanto sonhou. Para a gente que entende de transformação íntima, trocando em miúdos, mudando essa frase, a gente está falando de reforma íntima. O jeito de ser que você nunca viveu pode guardar a felicidade que você tanto sonhou. E quando se transforma a primavera dentro do coração, a gente exala um perfume que todo mundo percebe, que todo mundo quer estar perto.
quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou, juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já sonhamos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. O carteiro real levava uma mensagem com elegância e diligência. Em cada porta onde ele batia, perguntava: quem deseja abraçar a dor do mundo e renunciar aos atavios da ilusão em favor da humanidade? Aqui está a mensagem. Rapidamente, todas as portas que se abriam, fechavam-se, silenciando todas as vozes do seu interior. Mas o carteiro, porém, seguia sem nenhum desânimo. Quando já não tinha mais a quem entregar a correspondência, encontra uma criança, coroada de flores e braceletes tilintantes. Então pergunta a ela se deseja o presente real. Eu sou a inocência, respondeu o menino, o amanhecer do futuro, a esperança. Aceito imolar-me em favor das criaturas e das suas aflições. Então, assumiu a incumbência e, quando preparava-se para seguir adiante, o carteiro real perguntou-lhe: mas quem és tu, pura criança? Eu sou o amor, que um dia predominará em todas as vidas. Dizei ao grande rei: já estou no mundo, em seu nome. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Muito obrigado e muita paz. Muito obrigado de todo o meu coração, de cada um de vocês. Eu agradeço pela oportunidade, pela responsabilidade que me foi confiada hoje. Saibam que podem contar comigo outras vezes e dizer para vocês que eu estarei lá para autografar os livros. Temos livros de poesia, temos livros de crônica, temos livros para infâncias,
Ou seja, se você tem os livros para infância, são para crianças de 0 a 127 anos. Temos o pendrive também, que contém outras palestras, músicas, vídeos para assistir, então tem todo um conteúdo no pendrive também. Posso dizer só uma coisinha curtinha do livro, aquela que eu disse ontem lá na USE? Então, assim, atendendo a milhões de pedidos, eu vou dizer um poema para você. Quando tudo for tristeza, esse é um poema que está no livro de poesia. Quando tudo for tristeza, não deixe a dor sobre a mesa e use o motor da vontade. Um barco é lindo se visto no cais, mas o seu propósito é mais. Foi feito para vencer a tempestade. Muito obrigado e muita paz. O que vocês acharam do meu neto postiço? Gostaram? Muito bom. Realmente maravilhoso, né? Nós queremos. Vocês querem que ele volte novamente? Sim. Então tá bom. Bom, minha gente, agora nós vamos para outra sala e vocês terão oportunidade, não é? Não só de ganhar um marca-livros, como também, não é, adquirir o livro do André Gandolfo, Iluminar, não é? E também, se quiserem, o pendrive para poder colocar, né, na televisão, dá para pôr na televisão, né? Ou no carro, ou no aparelho de som, onde vocês acharem por bem, e assim vocês vão rememorar muita coisa e também ouvir, não é, as canções tão bonitas que ele cantou, né? E quem sabe um dia ele vai substituir o Roberto Carlos, né? A gente nunca perde as esperanças, né? A vovó não diz isso? Então, estou repetindo. E eu gostaria de lembrá-los que nós temos, dia 8 e 9, a Feira Amor, no CIPES, não é? Onde vocês poderão encontrar lá muita coisa gostosa em termos de alimentação e muito artesanato bonito, muitos presentes para vocês já anteciparem a compra para o Natal, não é? Já vão pensando, fazendo a listinha, né? Para quem eu vou dar o quê? E lá na Feira Amor vocês terão oportunidade, ao mesmo tempo que vão presentear pessoas com coisas bonitas, únicas, não é? Vocês vão estar ajudando a casa de oração. Então, tá lá coisas bonitas que a Cleusa fez, que a Maria Helena fez, né? Muito bordado, muita coisa bonita que vocês poderão adquirir. E nós vamos fazer também pré-venda das tortas. Quem quiser adquirir a torta de palmito, frango, milho verde, já está à disposição. Só não tem tortinha doce porque ainda não está pronta, né? Mas na feira vai ter banoffee, morango, maracujá e limão, tá bom? Então, vocês poderão agora ir para outra sala e nós agradecemos muito o André, né? E agradecemos a espiritualidade que direcionou o André aqui para nós termos essa noite maravilhosa. Muito obrigada a todos.